Boa tarde. Mais um painel aqui na Arena da Bimad, Office Connection e nosso patrocinador, que é a Valete. Muito bom ter vocês aqui. Obrigada por terem aceito o convite. É gostoso a gente aprender com vocês. Então agora nós vamos começar com a apresentação de cada um. E pode demorar na apresentação, porque é bom quando a gente se apresenta para o público, porque é a tua maneira de ser, é o teu jeitão, é o que você faz. Então, sintam-se à vontade para falar. E, novamente, obrigado por estarem aqui. Então, pode começar. Começa daqui para cá, que é mais fácil. Boa tarde a todos. Eu sou o Marco Saad, sou CEO da Space Plan, uma empresa de arquitetura e construção para o mercado corporativo. Gosto muito de interagir com as pessoas, dessa vida social profissional aí do networking. Gosto muito da causa social, principalmente do ESG. Tenho atuado como embaixador, membro de comitês sobre ESG e um apaixonado sobre as questões do workplace, as questões do modelo de trabalho, escritório e presencial. E feliz de estar aqui com vocês hoje para esse debate. Bom, boa tarde a todos. Eu sou Lívia Lourenço, sou diretora da Abrafac, sou responsável na Abrafac pela Expo FM e o Congresso, um grande desafio aí da nossa associação. Sou gerente de Facilities da JLL há 13 anos, estou na área de Facilities há 23 anos, embaixadora do IFM Community, onde eu sou responsável por conectar todas as contas do Brasil inteiro, para que todo mundo tenha nossa cultura, nossos conhecimentos. Também sou membro do Mulheres de Facilities, onde sou mulher de destaque até 2023. Está acabando, hein? 2023. Sou casada, tenho 2 filhos pets lindos e sou apaixonada pela vida e pelo o mundo corporativo. Obrigada. Boa tarde para todo mundo. Encontrando aqui alguns amigos, né, de longa data, o Márcio aqui que se formou comigo. Eu sou o Luiz Gustavo, sou sócio do RP Studio, é um escritório que já está há bastante tempo e no mercado, e a gente sempre gostou muito. Eu particularmente sou um fã de estudar escritórios, né? Eu brinco nas aulas com os alunos que a gente fala de urbanismo em escritórios, né, que é aquela visão micro. E já estou nessa área já há mais de 20 anos e recentemente a gente começou a fazer pesquisa, a gente começou a ser pesquisador, que a gente encontrou que não tinha nada no mundo falando de Brasil. E isso é a minha paixão, né? E é muito bom poder falar sobre isso. Assim como a minha colega, eu também sou pai de pet e tenho uma filha já formada em arquitetura, aluna do Márcio, né? E é muito legal poder estar aqui com vocês e poder bater papo, que é a coisa que eu mais gosto nessa vida, bater papo e conhecer gente nova. Boa tarde, todo mundo. Eu sou a Cristina Coutinho, eu trabalho na Collier, sou responsável pela área de Workplace Advisory. Eu trilhei minha carreira na área de gestão de projetos, passei por várias empresas, fui consultora, e passei por muitas mudanças, né? Então, naturalmente, eu migrei pelo Workplace Advisory, que é assessorar as empresas a pensarem nos seus espaços. Estou aqui muito feliz de estar com profissionais, colegas, né? E ao vivo e a cores novamente, né? Reverencio muito essa possibilidade, depois de 2 anos ali, todo mundo trancado. Então, é muito bom estar aqui com vocês para conversar sobre um tema apaixonante. Oi, bom, eu sou o Lula, do Superlimão, eu sou arquiteto, engenheiro civil, eu sou um dos sócios e atuo bastante na área de projeto, principalmente. Os nossos projetos são os mais variados, faz de loja, casa, escritório. Eu acho que o que a gente tem em comum entre os projetos é esse desafiar, entender e construir. E eu acho que nada melhor, assim, eu acho que das áreas que estão acontecendo, o escritório é uma das que mais está em evolução. Então, a gente tem a sorte de ter alguns clientes que são
gostam disso, procuram a gente buscar inovação, e eu estou empolgado. Eu acho que, apesar de tudo, a gente está passando por grandes mudanças, né? Então é a hora de construir o futuro. Então é bem legal ter esse papo aqui com tanta gente que trabalha com isso. Oi, meu nome é Márcio Porto, eu sou arquiteto, sócio do escritório Sidoni Porto Arquitetos Associados. Já atuo na área há mais de 20 anos como profissional. Sou professor de arquitetura no Mackenzie, onde eu me formei, dou aula em Projeto 6. Tive a oportunidade de ajudar na formação de vários colegas que hoje já estão no mercado, entre eles a filha do Luiz, com muito prazer. Adoro arquitetura, né? Meus pais são arquitetos, eu vivo esse ambiente já desde muito cedo, e para mim é uma satisfação enorme estar aqui. Eu queria agradecer o Onaga, o Gustavo, pela oportunidade de estar aqui participando dessa mesa. Procurei sempre ter uma carreira bastante enriquecida, então a gente atua no escritório com projetos de arquitetura que a gente busca ir até os interiores, né? E às vezes até os exteriores também. A gente faz projeto de paisagismo até os interiores corporativos, passando pelo prédio ou pela casa. Enfim, a gente busca ter essa abrangência para nos satisfazermos e desenvolver competências, repertórios, conhecer sistemas construtivos diferenciados que acabam sendo elementos que agregam a cada um dos projetos que a gente faz, né? Então, essa carreira acadêmica também colabora muito para a carreira profissional, é uma simbiose, uma troca muito grande. Então, acho que vai ser um painel muito bacana. Sou casado, tenho 2 filhos, sou muito feliz de estar aqui hoje por toda essa realidade que estou descrevendo, e vamos lá. Eu sou Gomar Carvalho, sou jornalista, eu cubo da área de gestão de pessoas, recursos humanos há mais de 20 anos. Então, durante esse tempo todo eu tenho acompanhado todas as mudanças, todas as dores e todas as alegrias, ou poucas alegrias de RH nesse momento. Aliás, sobretudo nesse momento, tá? Que é de transformação. Sou casado, não tenho filhos, eu sou pet de casa. É o cachorrão, gente. Eu sou a Karen Gucci, eu sou contratada pela Office Connection, exatamente para trazer um pouco desse lado humano para as entrevistas, porque eu trabalho com gestão e desenvolvimento humano, é uma das minhas paixões. Então eu entro nas empresas para humanizar as empresas, para trazer saúde mental, para levar autoconhecimento, inteligência emocional, para fazer as palestras de quais são as nossas habilidades do futuro, o que a gente pode continuar sendo humano, né? O que nos faz humanos de verdade. Então é muito bom poder dividir com vocês aqui esses momentos, e eu tenho certeza que vai ser um painel lindíssimo, rico, porque são mentes brilhantes, são cabeças deliciosas da gente entrar e escarafunchar e saber o que vocês realmente fazem. Muito gostoso vocês dois terem sido colegas de faculdade, de repente ele dá aula para sua filha. Então tem histórias que se perpetuam e que esses encontros aqui eles são muito gostosos da gente ouvir a história das pessoas, porque o que importa para quem está nos assistindo de verdade é eu tenho a minha história, eu sou único. Então essa coisa do único que a gente vai trazer para cá, das experiências de vocês, dessa volatilidade que a gente teve durante esse período, e eu quero ouvir de vocês como é que foi correr atrás do tempo para poder alcançar esse tempo nesse período, né, de volta à pandemia, de todo esse susto. Como é que vocês lidaram com o tempo, com pressa, com projetos que têm que ser viáveis para trazer gente para o escritório de volta? Então, cada um pode responder no seu tempo, mas todos têm que responder, combinado? Karen, eu não queria deixar de comentar que eu participo da ASBEA, que é a Associação Brasileira do Escritório de Arquitetura, da diretoria, e do CAU, Conselho de Arquitetos Urbanistas. É legal comentar porque faz parte da realidade de todos e são entidades que podem ser buscadas, inclusive, para, né, enriquecer o debate aí em outras ocasiões. Bom, então eu vou começar, já que... Bom, desde que eu saí
que assim, tem um escritório, mas eu trabalhei em outros escritórios durante um determinado período, eu fui para o mercado. E logo depois que eu saí e voltei para o escritório, que a minha esposa tocava, a gente sempre foi remoto, 100% remoto. Então, a nossa equipe hoje continua remota, a gente fala isso para os clientes, né? Trabalha isso na consultoria com os clientes para entender o que é o remoto para cada um deles. Nada melhor do que a gente vivenciar isso e trazer as nossas experiências para os clientes. E a questão que você falou do tempo, aquele tempo da pandemia é o tempo da pandemia. Ele foi. Aquilo ali foi e não adianta a gente sair correndo, pegar o carro e ir correndo para um lugar, para o outro. Não, você não vai recuperar aquilo lá. Conscientize-se disso. Vamos pensar daqui para frente. Tanto que quando eu saí pela primeira vez de casa de carro, a primeira coisa que eu percebi é que estava todo mundo correndo. E eu lá a 10 por hora. Então acho que esse é um ponto. E a gente tentar levar isso pro cliente, que o cliente está ansioso, porque ele não sabe o que fazer ou não sabe o que fazer. Ele varia, e ele anda nesse não sei e sei, ele varia 50 tons de ansiedade. E é entender justamente essa ansiedade dele para poder saber para que caminho ele vai traçar olhando para frente. Sabendo que a gente vai experimentar durante os próximos 2, 3 anos, a gente vai experimentar. A gente não vai ter receita certa, a gente está aí com pesquisas sendo feitas para poder entender esse começo, mas é um negócio que vai demorar. Então é mais ou menos nessa linha que a gente está falando. E dá tempo ao tempo para as pessoas entenderem onde elas querem chegar. Bom, quando você falou em tempo, o que passou sempre na minha mente é sempre lembrar que aquele momento, eu acho que é um momento que deve ficar gravado na gente, né? O momento de ruptura que nós vivemos, que todos viveram, tão radical, né? Que foi da noite para o dia, né? Para tudo, fica na sua casa e começa a trabalhar de lá, sendo que naquela época tinham muitas crenças que a gente ficava trabalhando, cliente, não dá para trabalhar remoto, não conseguia. Então, isso tudo foi uma coisa que, em termos de tempo, foi sensacional, eu acho. O aprendizado foi muito rápido. As pessoas quiseram se modificar e as empresas quiseram também para continuar a sua produção, seu trabalho. Então, diante de tudo a dificuldade que passamos, eu acho que é bom lembrar que a gente é capaz, né? Que a gente é capaz, independente da dificuldade, né? Isso é muito legal. Aí entrou naquela loucura do tempo das pessoas, reunião de 30 minutos, 15 minutos, 1 hora, vai até meia-noite. E foi um tempo de adequação. Aí uma coisa que se percebeu, eu acho que mais em 21, final de 21, né, meados de 21, é que essa questão do retorno, né, à sua agenda normal, ao retorno ao trabalho, isso também causou um estresse nas pessoas, porque elas tinham que se adequar tudo novamente. Então, assim, cara, a questão do tempo, então, estou falando do tempo, então, de repente, tem uma ruptura, aí depois de 1 ano e meio, ainda bem que as coisas melhoraram, mas eu vou ter que, de novo, fazer um esforço para uma mudança. Então, eu acho que é um preparo, né? A gente foi preparado para o que está por vir. Então, as mudanças vão continuar acontecendo, elas vão continuar numa velocidade cada vez maior, e nós, como humanos, trazendo a humanidade, o nosso período de adaptação é menor, né, do que um espaço físico, do que uma indústria, um produto. Então, eu acho que essa parte de humanizar e trazer sempre a lembrança que o nosso tempo é diferente, de aprendizado, isso é uma coisa muito importante. Então, assim, da minha experiência, do que eu vivi, é isso que eu trago para vocês. Eu acho que, assim, primeiro ponto, a gente tem uma mudança muito grande. A gente está mudando o quantitativo pelo qualitativo. Então, às vezes, falamos, vamos voltar rápido. Voltar rápido, você pode estragar talvez 1, 2 anos de pandemia. É difícil falar que a pandemia trouxe alguma coisa boa, mas fecha a tua empresa e volta daqui a 2 anos. Né? Então, esse preconceito foi quebrado. Só que, assim, você força todo mundo a voltar e o escritório ainda não está preparado,
todo mundo volta e reclama e não quer mais voltar para o escritório. E o escritório não está preparado, o escritório ainda está mudando, a gente está testando uma série de coisas. Agora está na fase de acertar, errar pra caramba, aprender com os erros. Então acho que é um momento de ser muito flexível, para entender o que funciona. Mas para mim eu acho que o mais importante é assim, você tem que fazer a pessoa ter vontade de voltar para o escritório. E como é que você faz isso? Você faz isso com que você não tem casa. Para mim o escritório há tempos já está virando uma faculdade. Você vai para a faculdade o quê? Fazer trabalho em grupo, você vai para o laboratório, você vai para a biblioteca. Você vai até para encontrar os amigos, para tomar uma cerveja. Mas você não vai para a faculdade para sentar na cadeira e ficar sozinho trabalhando numa sala. Então, isso era o pensamento antigo. E esse pensamento custa caro. Quanto é que custa um metro quadrado na Faria Lima? E na Berrini? Cara, é muito melhor ter o funcionário poder tomar um café a mais, falar, não está trabalhando, vai sair mais barato se ele entregar no fim do dia do que você obrigar. Então, o tempo, eu acho que é o tempo necessário para cada empresa. Tem empresa que voltou e já está trabalhando, tem empresa que ainda não voltou. A gente tem projetos que ficaram prontos em agosto e só agora estão sendo ocupados, né? Então, assim, é difícil falar o tempo, mas o que eu acho é que assim, a gente tem que focar muito na qualidade no humano, porque é isso que a gente quer trazer de volta e talvez não precise trazer de volta em alguns casos. Então, é muito período de experiência. Dando sequência aqui nessa linha, eu queria pegar o gancho aqui do Lula com relação à qualidade e falar que, vamos dizer, existem transformações, sim, mas eu não acredito que seja uma transformação unidirecional que vai só transformar aquilo que era um espaço, vamos dizer, compartimentado lá do passado no espaço open space agora do presente e do futuro. Me parece que a transformação ela acontece um pouco mais talvez nessa direção, mas ela também resgata outras realidades do passado, como alguns clientes mostram que eles gostam também do espaço fechado. É engraçado isso, né? Eu acho até que essa comparação com a faculdade faz muito sentido, mas tem alunos na faculdade que vão lá para ficar trabalhando. Então eu acredito que a tendência é que a humanidade, a civilização fique cada vez mais sofisticada. E a sofisticação, ela me parece ser caracterizada por um pouco mais de tudo. Não, uma coisa acaba não excluindo a outra. O que acontece é que essa sofisticação, me parece que ela anda no sentido de aumento da qualidade e que eu acho que se existe uma busca a ser feita, é que seja pela qualidade. Não só que ela vá numa direção que alguém falou que aquela direção tem qualidade, mas que quem usa, quem promove, quem usa e quem produz e depois vai entregar alguma coisa, esteja entendendo que de fato tem qualidade. Qualidade para o bem-estar, qualidade para aquilo que esteja sendo produzido, tenha um maior valor agregado, satisfação, felicidade. E no final, eu acho que, para usar uma referência de um livro que eu acabei de ler, é um livro do Arthur Guerra, que é o preparador psicológico, psiquiátrico Nizanguanais, ele fala que a busca no final, sim, pela qualidade, ela passa pela saúde física, que passa pelo esporte, e que o tempo, né, falando em tempo, ele é um só e ele tem que ser melhor utilizado da melhor forma possível para que cada minuto tenha mais qualidade. Enfim, eu acho que essa é a direção aí, no final, né? Eu não tive tempo, né? Nós somos os últimos a saírem dos prédios, eu como profissional de facilities, os últimos a saírem, os primeiros a retornarem, e nós corremos contra o tempo para que tudo ficasse seguro, tantas instalações e as pessoas se sentissem confortáveis nas suas casas. E ao retorno, também foi um grande desafio de como acolher todas essas pessoas, né? Não adianta criar um monte de mitos e verdades, colocar um monte de coisas, vamos entregar, vamos devolver espaço, vamos reformar, sem entender quem são as pessoas que nós estamos recebendo. Porque em 2 anos mudou da água para o vinho o público que estava ocupando aquela estação de trabalho há 2 anos atrás. Hoje são outras pessoas, são jovens, que são totalmente diferentes. Nos bastidores, eu falei para Karen, quem eu estava pronta para acolher e quem teve que aprender como eles são, fui eu.
porque chegaram tudo modernos, novos, contraídos, e eu falava, gente, cadê o pessoal, né? Que parece que acabou a pandemia e mudou tudo. Então, a gente não teve tempo. A gente teve que aprender durante esses 2 anos, junto com a mudança que foi vindo, né? Que foi muito rápida, e tomar muito cuidado com tudo que era prometido, né? Para a gente como facilities, né? Vamos entregar, vamos mudar, vamos instalar X, Y, Z. Não, calma. Respira. Vamos entender primeiro aí qual é a real necessidade. Então, pelo lado, né, do Facilities Manager, a gente não teve muito tempo. A gente teve que aceitar e correr atrás. É legal ver essa visão da Lívia também, porque a gente está falando de arquitetura, a gente está falando de pessoas, de ambientes, mas, de fato, Facilities foi o último a sair, o primeiro a entrar. Nas diversas ondas de retorno aos escritórios, todas falharam, quase todas. A maioria tem sido imposta. Gostei do comentário do Lula sobre a questão de o que funciona, o que não funciona, tem que voltar, não tem que voltar. E essa pergunta sobre o tempo, eu acho que depois de diversas lives, centenas, debates sobre pandemia, híbrido, presencial, remoto, eu acho que nunca se focou no tempo, na questão do tempo nos mais diversos ângulos. E a relatividade do tempo, né? O próprio painel aqui abordou de forma diferente a questão do tempo. E eu quero trazer uma abordagem, então, complementar, até em linha... A Karen disse que lida com pessoas, né? Os escritórios eram feitos para o trabalho. Agora a gente tenta fazer os escritórios para as pessoas, mas as pessoas são totalmente diferentes. Como a Lívia comentou, como que ela acolhe é muito diferente. Antigamente a gente procurava incluir os diversos, ter a representatividade maior, mas a conclusão ontem, inclusive, a gente promoveu uma palestra na empresa, Janeiro Branco, se eu não me engano, nem sabia a profundidade desse detalhe aí do Janeiro Branco. E aí o tema da palestra foi saúde e bem-estar. E a palestrante, uma nutricionista, e ela disse: se cada um de nós, de toda a população mundial, sem exceção, é único pela impressão digital, não existe uma igual à outra. E ela estava focando na questão da dieta e da nutrição, mas isso chamou minha atenção, né? Cada um é único na sua impressão digital. Como que a gente vivia nos escritórios com aquela mesa, plataforma, todos iguais, sentados ali? Você vai atender um call, você vai trabalhar de fone, onde quer que você esteja, não faz diferença. O que atrai a universidade, a faculdade, que tipo de experiência você promove? E o Lula foi muito sincero em dizer que nós estamos falhando também, porque qual que é o modelo certo? O que é o tempo? A relatividade do tempo. A conclusão da pandemia é que nosso tempo é tão finito, é tão mais finito quanto a gente possa imaginar. A gente é tão vulnerável nas mais diversas formas. Então, como que a gente olha para a pessoa ao invés de olhar para o espaço, ou ela inserida no espaço, ao invés de olhar para o trabalho para a pessoa, a conexão disso? Então, eu tenho pensado e discutido ultimamente que nós estamos numa terceira onda de foco do escritório. Tem aquela que foi 100% remoto, na verdade todo mundo preso no lockdown. Depois, a gente fez tentativas de retorno. Quem aqui não atuou? Imagino vocês no mercado de facilities, no segmento, colocando as fitas para dizer: espere aqui, o X na mesa, mesa com X, mesa com verde, mesa com vermelho, as cadeiras alternadas, os plásticos separando as posições de trabalho, e depois volta todo mundo para casa de novo. Aí volta de novo para o escritório, mas ninguém quer voltar, ou quase ninguém quer voltar. Por que quase ninguém quer voltar? Então, precisa ou não precisa? Funciona ou não funciona? O que funciona? O que vai funcionar? Então, nós estamos vivendo isso. E nós vamos ter que aprender com isso e nos adaptar. Todos são diferentes, todos são únicos. Existem empresas que já nasceram 100% remoto e vão continuar 100% remoto.
mas eles precisam se encontrar em algum momento. Precisa haver um encontro presencial, onde vai ser, como promover isso. É um lugar seu, é um lugar público, compartilhado, contratado, alugado. Como que funciona tudo isso? As empresas vão se adaptando, lembrando que cada um é um único impressão digital. 100% não há ninguém igual. Isso que vai ser a grande sacada de encaixar o máximo atender ao máximo dessas necessidades, dessa demanda na configuração do que seja um workplace, né? Das conversas que eu tenho com alguns profissionais de RH, eu percebo que algumas empresas sofrem do que eu batizei de sebastianismo corporativo, né? Que eles ficam imaginando que vai voltar o adormecido, como Dom Sebastião era, né? Aquela coisa que existia, né? Que não vai existir mais, né? A gente vive não é uma era de mudanças, é uma mudança de era, né? E eu tento imaginar agora o trabalho de vocês de conseguir convencer as empresas disso e conseguir alinhavar essa questão da individualidade dentro das empresas, respeitando a identidade de cada um, né? Porque você tem a cultura organizacional que, de uma certa forma, alinha em termos de comportamentos, pelo menos lá dentro da empresa, mas você tem ali os anseios, você tem os sonhos, você tem as necessidades, e a empresa ela tem que cuidar disso. E a gente fala muito hoje de experiência do empregado, né? E falando de tempo agora que virá, né? Eu queria entender de vocês, eu ia fazer uma pergunta diferente para falar do escritório do futuro, mas ficou um clima tão bacana aqui que eu optei em deixar a piada de lado. Eu queria entender de vocês como é que vocês veem o escritório a partir de agora do futuro com esse desafio de olhar para a experiência do empregado. E, ao mesmo tempo, também, eu acho que eu tenho uma questão que talvez, não sei se é uma viagem da minha cabeça, que também é olhar o cliente daquela empresa, né? Não adianta você só olhar para o colaborador se você não entender o que ele tem que levar também para o cliente. Então, como é que vocês veem esse equilíbrio de pratos? Bom, eu acredito que exista uma busca que, não sei se é consciente ou não, das pessoas. Existe uma pesquisa de Harvard que mostra, bastante antiga, bastante consolidada, que já estudou mais de 200 egressos da universidade em várias décadas, e a pesquisa mostra que as pessoas têm maior longevidade na medida em que elas têm um maior número de relacionamentos afetivos, né? Sejam de amizade, sejam familiares, e aquilo vai, e no final a pessoa busca mesmo alguém com quem ela pode contar. No final, o que a gente quer é alguém com quem a gente pode contar para segurar na mão na hora do aperto, né? E eu acredito que os ambientes de trabalho, eles vão, se já não estão, né? Eles vão, na medida em que eles mostrarem que as pessoas ali convivendo, elas vão criar laços nesse sentido. Não que esses laços venham a se efetivar ali naqueles primeiros 2, 3, 5 anos, mas que ela possa levar aquilo por uma vida e que não necessariamente fique só do lado de cada mesa, mas do outro lado também, com o cliente, né? Eu acredito que isso é uma química aí que talvez possa ser explorada para dizer o seguinte: se é que a empresa pode dar uma direção, que seja essa. Hoje me parece essa como sendo uma direção saudável a ser buscada por empresas, né? E saudável, vamos dizer, no sentido ESG e de sucesso, inclusive, né? Até comercial que seja, né? Eu acho que é um caminho interessante de se refletir. Olha, eu acho que tem alguns pontos interessantes aí, talvez eu fuja um pouco dos discursos, mas o primeiro eu acho que vai muito focado nessa vontade das pessoas voltar. E tem N motivos. Tem o motivo de colaborar. É só ver, quinta-feira tem mais trânsito que segunda, porque sexta. Porque quinta virou a nova sexta. Todo mundo escutado é overbook. Ô Lula, é o TQQ. Vocês conhecem o termo TQQ, né? O TQQ ficou famoso. É o terça, quarta e quinta. Total, total. E isso já é uma mudança que vai. Hoje a gente fala do híbrido. Eu acho que o futuro é híbrido.
primeiro, não tem uma verdade. Tem empresas que vão continuar presenciais, tem empresas que vão ser totalmente remotas, mas eu acho que a grande maioria vai ficar nesse híbrido. Né? E é gozado assim, o híbrido no escritório é o que a gente chama do omnichannel nas lojas, que é realmente tá cada vez mais mesclado virtual com real. Né? E a tecnologia está aí para virar mágica, ela está aí para poupar tempo. Aí, você vai ter que entregar, você vai ter que entregar uma coisa, é você começar a fazer tudo braçal. A inteligência artificial é um negócio poderosíssimo, o engenheiro está começando a brincar, mas o braçal vai deixar de existir em pouquíssimo tempo. Então, isso é muito legal, a gente vai valorizar o humano. Né? Então, a gente vai ter cada vez você vai perder seu emprego se você conseguir escrever teu emprego numa lista. O que você faz? Procura teu emprego, que esse emprego vai acabar. Mas o raciocínio sempre vai existir. Então, os escritórios são lugares para isso acontecer. E você está certo, tem que ter a mesa. E não só por quem não trabalha em casa. Você vai fazer uma reunião de manhã e outra tarde. Você faz o quê no meio do dia? Então, não existe uma verdade. Eu acho que o que a gente tem é que otimizar e dar as ferramentas para as pessoas entenderem que lá eles vão trabalhar melhor, lá eles vão se sentir melhor. E no futuro, a gente trabalhando por eficiência, a melhor coisa é terminar o trabalho e ver a família. Né? Pô, ficar 4 horas ali porque ainda não deu o horário é uma burrice absurda ali. Se todo mundo entregar antes, todo mundo fica feliz antes, né? Você vai para a Alemanha e vê todo mundo 5 horas da tarde no parque com os filhos. Por quê? Porque os caras se organizam e entregam no tempo. Né? A gente aqui ainda tem aquela bagunça, reunião. Uma vez eu lembro que um gringo falou, no Brasil você marca uma reunião às 4, a única coisa que significa é que não começa antes das 4. Vou ficar todo mundo tomando café. A gente ainda é muito ineficiente quando permite, mas quando precisa a gente é eficiente pra caramba. Então eu acho que essa volta vai estar muito ligada. Eu acho que o escritório novo é um escritório muito plural, vai ter de tudo. Já faz uns anos que a gente não desenha mais o escritório por área. A gente desenha muito por foco, pelo menos nem toda empresa. A gente fez, sei lá, a Microsoft deve fazer uns 4 anos. Quando a gente foi lá fora, eles falaram, a gente já está fazendo assim. A gente veio para o Brasil, teve um preconceito absurdo. Como assim eu não vou ter minha mesa? Como minha equipe não tem uma área? Então, dos 3 andares, um virou esse focado em usos e outros... o que aconteceu? O andar mais lotado é aquele, que é o lugar mais legal. Você quer fazer uma sala de reunião, tem uma sala de reunião muito mais bacana do que no escritório que todo mundo tem mesa, porque você tem metragem. Né? Hoje, assim, quando a gente fala de código de obras, a gente está falando de 7 metros por pessoa. O escritório bacana chega a 12. Você fala, bota menos gente. Não, você bota mais gente. Porque a partir do momento que você tira aquela mesa de 1,40 m de todo mundo, você tem espaço para fazer o que você quiser. Né? Uma arquibancada bota muito mais gente do que cadeira. Então, é isso. Não existe uma verdade absoluta. O que existe é uma grande variedade que vai servir a todos. E cada empresa tem que ser dosada. E eu acho que entra o papel do arquiteto. Se não vem uma fórmula, a gente perde. Então, o arquiteto é aquele cara que vai entrar, vai gerenciar, vai ter uma conversa. Não só o arquiteto, RH, facilities, todo mundo. A gente vai entender aquela dinâmica e como que a gente entrega para aquilo funcionar, né? E isso bem entregue é a coisa mais legal, é você ver o primeiro dia. A gente costuma ir nos primeiros dias de projeto novo. Pô, não tem coisa mais feliz do que ver o pessoal postando. Né? Acabou de sair um Google ali, você começar a olhar o pessoal que trabalha no Google, tá tendo um monte de imagem no escritório novo. Eles ficam emocionados de estar encontrando as pessoas de novo. E se chegar num lugar ainda que é mais legal ainda, pô, é isso. Aí um conta que é legal, o outro quer ir. Aí daqui a pouco qual é o maior problema? Overbook. Ó, o híbrido já não tá dando porque tá todo mundo indo todo dia. Aí entra facilities, RH, atendimento, quer dizer, ainda tem muita coisa para isso. Você resolve uma coisinha, né, aparece a próxima. Mas é isso, eu acho que é muito focado realmente em qualidade, ser humano. Você tá bem, você entrega bem. Né? Você não precisa sentar no lugar igual que teu amiguinho para trabalhar igual. Bom, o que me veio de lembrança, então, eu atuo muito no Workplace Assessment, né? Que é aquela prévia, para a gente dar uma receita para o arquiteto desenvolver a ideia, né? E o que a gente nota é que a gente precisa ajudar a liderança, né? Hoje a gente tem que ajudar muito a liderança e a gestão a entenderem esse novo mundo. A mudança é difícil, né? Nós estamos lidando com pessoas de poder, né? Então é delicado, é um tema delicado, mas é inevitável, porque eles estão sendo incomodados pela própria... né? Os colaboradores se incomodam, o externo incomoda eles, o mercado, a mudança de mercado, então eles sentem que eles têm que se mexer, mas muitas vezes é aquele líder que foi atuando até 2020
de uma tacada só, eu resolvo aqui, eu bato no peito, ele está sendo desafiado também a tomar uma decisão que ele mesmo não vê o cenário a longo prazo. Então, a gente atua também para ajudar esse líder a ter essa visão, a compartilhar uma decisão, né? Vamos hoje, acho que o mundo daqui para frente está muito falando de comunidades, compartilhamento. Acho que a geração mais jovem traz isso muito forte. Então, é essa mistura saudável que vai fazer com que essas receitas, né, esse desenho, que é um desenho que não é um desenho de layout, é um desenho de receita, né? O que eu preciso, o que eu sou primeiro, para onde eu quero ir. Daí, para fazer isso, o que eu preciso ter, como tem que ser, o que tem que ter em cada espaço. Então, isso nós não estamos falando ainda no desenho, não estamos falando tipo de mesa, bancada, isso tudo. Nós estamos falando assim, cada espaço que eu vou ter, o que ele tem que ter, né? O que ele tem que atender, né? Então, vai muito por aí. Eu sinto hoje uma dificuldade maior da liderança, se adaptar, se sentir seguro, é a história de mostrar vulnerabilidade, mas estamos construindo e eu acredito que está sendo saudável para todos, né? Acredito muito. Vamos ver se está funcionando. Resetado. Nada como um bom... Segura o botão do reset que ele volta. Mas pegando um pouco da questão que você estava falando de cultura, né? Cultura organizacional. A gente faz esse trabalho, né, junto com parceiros nossos, inclusive fazendo pesquisa, né? A Cris participou de um desses com a gente. E cultura... as pessoas falam, não, cultura é o escritório. Não, cultura são as pessoas que estão lá juntas por um mesmo propósito. E por coincidência, esse propósito é alinhado com o propósito daquela empresa. Então, se aquele propósito não me interessa mais, eu saio e vou para outro lugar. Eu gostava de trabalhar no Sidônio, agora eu não gosto mais, quero outra coisa, vou trabalhar com o Lula. Ou depois eu vou trabalhar com o RP. E assim a gente vai. Então, a liderança entender que a cultura organizacional ela está mais dentro das pessoas e não interessa onde elas estejam trabalhando. E aí tem um gráfico que é legal, de novo, quando a gente dá aula, que é estar no trabalho e estar trabalhando. E isso assim, é matador. A hora que você mostra isso para o cara, ele fala, então, eu estou no escritório, estou lá, que nem foi o meme do cara da PGR, né, do Aras, estou jogando paciência no escritório 8 horas por dia. Né? E o outro tá lá em casa se matando de trabalhar e entregando tudo. Né? E continuando nessa questão da cultura organizacional e de você entender que você tem que trabalhar por entrega, né? por objetivo, e não eu tenho que estar lá cumprindo 8 horas de trabalho e sendo produtivo só porque eu fico lá até tarde. E o brasileiro tem ainda esse estigma, tem que demonstrar que trabalha bastante. Eu trabalhei com um escritório americano e os caras reclamavam do brasileiro. E a gente lá trabalhando 12 horas por dia, entregando mais do que os caras dos Estados Unidos. Então, tem muito dessa questão ainda. Então, você poder fazer isso e trabalhar com entrega, o cara pode falar, cara, eu não vou fazer nada de segunda a quarta. Aí eu resolvo que eu vou para o escritório quinta e sexta e finalizo sexta-feira, final do dia tá lá, beleza, tranquilo, vamos embora. Então, entender essa dinâmica e entender que a gente pode trabalhar, e isso é uma coisa que eu assisti um pessoal do MIT falando sobre o futuro do trabalho, é você ter as empresas, mas as pessoas serem as mesmas em diversas empresas. Eu trabalho numa atividade que eu sou muito bom com a empresa da Cris, depois eu vou trabalhar na empresa do Onaga com a segunda especialidade minha ou com a mesma, mas porque precisa, e aí você vai nômade com relação ao trabalho seu entregue para diversas empresas, não mais você está desse jeito. Então, aí começa a quebrar um pouco o que eu vou fazer com os escritórios, né?
Como eu vou fazer com essas organizações? E aí veio um negócio interessante, já pegando o gancho que extrapola para a cidade. Os edifícios B e C aqui de São Paulo, por exemplo, por que não virarem outras coisas que não escritório? Ou parte deles virarem outras coisas que não escritório, e você começar a ter essa vida que vocês comentaram, de encontrar a pessoa, estar com aquela pessoa que é legal você estar, que seja só para tomar um café ou então para passear com o cachorro, que agora eu descobri um mundo novo da comunidade dos pets, né? Eu estou nessa há 5 meses, né? Meu fez 6 meses ontem, né? Mas é uma coisa interessante de pensar, né? Eu acho que tem muito disso. E não existe receita. O que o Lula comentou da Microsoft, por uma coincidência, a Isabel Barros, da FRB, é a nossa parceira, ela contou um pouco da história do processo lá da Microsoft, e é muito disso. Baseado em atividade, mas também agora baseado numa atividade e o comportamento que você vai ter para exercer aquela atividade, que deixa de ser algo com a tecnologia que eu tinha antes, passa a ser algo diferente, com tecnologias diferentes. E uma coisa muito legal que, por exemplo, a Microsoft usa, que é o Mesh, e que é uma mistura de metaverso, realidade aumentada, realidade virtual, avatar e tal, e que você consegue trabalhar, de repente, uma sala. Mas essa sala não tem ninguém trabalhando. Tem. Essa sala é branca porque tem um cara na China, o outro cara tá na Índia, o outro cara tá na Indonésia, na praia, tem um cara no Brasil, um cara no Havaí, trabalhando juntos na mesma sala, um por avatar, 2 com HoloLens, com holografia. Então, pode ser que a gente chegue um dia, tem um escritório branco, sem nada. E tá lotado, tem lá 300 mil pessoas trabalhando e produzindo o mundo. Tá? E tem um vídeo da JLL muito legal também. Eu uso eles nas aulas. É muito legal. Do dia da pessoa trabalhando num escritório em que ela não precisa tocar em nada. É fantástico, fantástico. Mas é muito, muito nesse caminho. Quem diria, né, que o profissional de facilities não iria trabalhar remotamente, né? Ele nunca podia sair da operação de jeito nenhum, senão acabava o mundo se ele não estivesse numa operação, no escritório, atuando. E olha só, nós sobrevivemos, né, durante esses 2 anos. E uma coisa muito engraçada é que durante esses 2 anos nós ficamos desesperadamente saudosos para receber as pessoas, né? E com o escuro, né? Porque quem vai estar chegando aqui, essas pessoas novas? E aí a gente tem um ponto muito importante que, pelo lado de facilities, que é junto com todos vocês, que são áreas muito parceiras nossas, que é levar desde o início essas mudanças para trazer o escritório atrativo à parceria do profissional de facilities. Então, como trazer o escritório do futuro, que seja atrativo, para que as pessoas venham? É importante ter todas as áreas muito conectadas no projeto logo no início, porque senão no final acaba toda aquela essência, todo aquele projeto lindo, maravilhoso, ele vai por água abaixo. Então, a conexão de todas as áreas, o change, a parte de projetos, né, a parte de engenharia e arquitetura, o RH é extremamente importante estar envolvido. A alta liderança, porque eu digo que lavar a escada, a gente lava de cima para baixo. Então, as culturas e as mudanças vão de cima para baixo, para contaminar todo mundo com aquele projeto. E a área de facilities, porque depois que todo mundo montou, todo mundo deixou bacana, alguém tem que cuidar, que somos nós. Então, nós vamos cuidar. Nós cuidamos das pessoas, nós cuidamos das instalações. E, na minha visão, o que traria um escritório mais atrativo, futurístico, né, como do vídeo do que foi falado, né, da JLL, cases que a gente recebe muito da Abrafac, né, eu estou aqui como representando a Abrafac, é a tecnologia, é a diversidade e inclusão, mas colocada em prática, a sustentabilidade, a neurociência. Temos vários espectros que estão surgindo, né, estão sendo conhecidos agora para nós, e a gente precisa entender como adaptar isso nos nossos escritórios. Então, e o metaverso, como você falou, que tem
várias coisas atrativas. E eu também sinto que a gente tem que parar. O profissional de facilities sempre teve o símbolo do xerife. Não, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. E acabou isso. O cara que fala não, ele está fora da rodinha. Ele tem que ser acolhedor. Então ele falou assim, putz, é legal, eu vou pro escritório, porque lá a internet é boa. A mini kit é top. Tem uns lanchinhos lá, umas barrinhas que eu não encontro. Lá é legal. Poxa, eu vou conversar com o pessoal de lá, nós vamos para um happy hour. Poxa, a empregada vai fazer faxina lá em casa, vai fazer aquele barulhão, meus filhos estão em casa. Não, eu vou para o escritório, porque também é um momento de refúgio dele, não só social, mas de novidade, de experiências novas e de acolhimento, né? Então, eu acho que, no meu ponto de vista, eu queria que todo mundo voltasse, né? Logo de primeira. E é difícil fazer voltar, é muito difícil. Por isso que a gente precisa de todo esse trabalho e a expertise das áreas de change, de projeto, trazer coisas novas, espaços colaborativos. É uma coisa assim que é encantadora, mas se a área de facilities não está envolvida, como que ela vai cuidar daquilo, né? Então, acho que, falando um pouquinho do lado oposto aqui, o lado de quem cuida, essa é a minha opinião referente aos escritórios aí atrativos nos próximos tempos. Espero que seja bacana, né? Vamos trabalhar para isso, né? Eu vou bagunçar um pouco aqui a conversa, eu vou polemizar um pouquinho com dois elementos. Primeiro elemento, eu vou trazer uma lembrança para todos nós de fatores da realidade que a gente está tendo uma visão um pouco privilegiada e um tanto quanto elitizada da questão do escritório. Não nos esqueçamos que existe um grupo de profissionais enorme que nunca teve home office, que nunca teve lockdown, que nunca teve híbrido. E nós vivemos isso na arquitetura, muito mais vocês estão mais conectados no varejo. Eu estou 100%, minha empresa 100% no corporativo, no escritório. O espaço de trabalho de um escritório para mesas de trabalho. Agora vocês, Lula comentou, bastante conectado no varejo, certamente vocês também. Lá, em muitas operações, hospitais, farmácias, mercados, nunca teve. Indústria, muito bem lembrado. E na minha empresa, nós temos uma divisão de logística. Nós fazemos mudança, já atendemos aqui a Lívia e alguns colegas do grupo. Fazemos mudança, a mudança das pessoas, que isso requer muita técnica para fazer isso com qualidade, não perder nada e ser suave, tranquilo. E fazemos a mudança do desmonta e remonta, do reaproveita. É uma das divisões da empresa. E dentro dessa divisão de logística, existe um apoio que é o armazém. Nós temos um galpão, nós temos um depósito. São 9 mil metros cúbicos de móveis dos mais diversos clientes, dos seus clientes, estão lá, com certeza, armazenados de devolução de escritório, de preparação para mudança, enfim. O meu galpão nunca teve remoto. O meu galpão nunca teve híbrido. Tinha que ter alguém lá para levantar a empilhadeira, para baixar a cadeira. Como é que a gente administra isso sob a ótica das pessoas? Então, esse é o primeiro lado da polêmica que eu trago aqui. E o segundo lado é a minha opinião pessoal. Aí é uma coisa pessoal. Eu me sinto melhor, talvez tenha sido a minha vida inteira profissional, de décadas de carreira, dentro de um escritório. Eu me sinto melhor, me concentro melhor, prefiro trabalhar no escritório. Então, pessoalmente, eu não acredito que não haverá necessidade do escritório, mas ao mesmo tempo, eu tenho consciência e estou aberto que existem empresas que nasceram officeless. Existem empresas que vão ser 100% híbridas ou remotas ou home office. 100% já nasceram assim, vão continuar assim. Existem empresas que atualmente estão decidindo ser 100% home office e não mais terem escritório. Só que eu acredito que isso é uma fase, porque nós precisamos ter a nossa casa de trabalho. Eu costumo nomear o escritório hoje como uma casa de trabalho. Gostei da alusão
trabalhando em casa ou no escritório. Então, você está em casa trabalhando ou você está no escritório sem trabalhar. É curioso isso. E tem muita gente que está tão acostumada a trabalhar de casa e é multitarefa e faz diversas coisas ao mesmo tempo que quando vai para o escritório diz que não produziu nada. Então, aquela conversa, e recentemente passei por isso, uma colaboradora reclamou bastante. Falou, eu vim hoje aqui, e a gente teve reuniões muito produtivas. Eu coloquei para ela uma outra visão do que aconteceu naquele dia, do qual ela reclamou muito. Falou, eu vim aqui, eu perdi 1 hora no trânsito, não fiz nada o dia inteiro. Eu falei, pera, nós fizemos isso, 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 isso. Para mim foi um dia super produtivo. Mas ela já estava condicionada de que ir para o escritório, ela perde 2 horas no trânsito para ir e vir. As conversas passam a ser perda de tempo, enquanto ela podia estar produzindo e ganhando tempo e sendo eficiente e em 4 horas poder terminar o trabalho e ir embora para casa, ou sair de um lugar da casa e ir para outro lugar e fazer outra atividade que não trabalho. E tem que tomar muito cuidado com isso. Eu acredito na casa de trabalho. Eu acredito num lugar que tenha o logo da sua empresa, que tenha o logo, as cores da sua marca, que você traga a cultura, que seja uma frequência mínima necessária para que exista essa convivência. Muitas pessoas, eu vivo isso, nós vivemos os dois lados, todos os lados. Nós ficamos trancados dentro de casa, nós ficávamos sempre no escritório. Então, tem os prós e contras. Tem a questão da produtividade, ela é muito polêmica, ela é relativa à produtividade. Uma reunião remota, ela pode ser produtiva dependendo do ponto de vista, dependendo do outro ponto de vista, a conexão está mudo, você está mudo, caiu, ele caiu, voltei, não voltei. Eu garanto, e aí as pesquisas precisam ser feitas para comprovar que uma deliberação, uma decisão tomada numa reunião remota, dependendo do assunto, dependendo do grupo envolvido, ela pode demorar 30%, 40%, 50% a mais do que você levantar de uma cadeira e ir para outra cadeira. Escuta, vamos ver isso aqui? Você já terminou? Não faz isso, troca. Ao passo que a pessoa está terminando um trabalho, até você ter o tempo de olhar e remotamente. Então tem prós e contras. E tem um fator que eu acho que é o mais grave. As pessoas que são contratadas 100% remoto. Quando que você vai conhecê-las? Como que você vai ter uma relação? A gente está tentando trabalhar isso. Não necessariamente precisa de uma mesa, de uma estação de trabalho ou de uma sala de reunião, mas como trabalhar para que o que aconteceu aqui aconteça numa empresa. Isso aqui deveria acontecer numa empresa porque hoje as pessoas não se conhecem. Eu interajo com alguém da minha equipe que eu contratei remotamente, fiz uma entrevista online. Na entrevista online você não consegue ter a profundidade dos valores da pessoa, das preferências, dos gostos pessoais, se tem pet, se não tem pet, se gosta de esporte, se não gosta de esporte, se gosta de música, se não gosta, o que gosta. Só quando a gente senta um pouco para trocar ideia fora de uma tela, realmente olho no olho, é que a gente consegue ter essa conexão mais forte da cultura de ser parte do mesmo time. Isso é o que eu acredito e o que eu vivi. E, por fim, relembrando aí essa recente pesquisa da felicidade, as relações de felicidade não são só numa tela ou só num telefone. O que mais fortaleceu, tem diversas fontes de pesquisa sobre o mesmo tema, mas o que mais fortalece, o maior valor da riqueza, que as pessoas reconhecem como riqueza, é poder ter essa conexão de estar próximo, sentar. Tem até um exemplo que é sentar num bar ou sentar num restaurante com os amigos e trocar essa ideia. Não há como ter a profundidade da relação numa tela. Não há como. Vai funcionar e vai servir por um tempo para muita coisa, mas não o tempo todo para tudo. Essa é a minha visão pessoal. Perfeito. Uma colocação linda, muito linda. Ontem nós tivemos uma entrevista que foi ótima, porque o inverso aconteceu. Eu posso citar o nome da empresa, Evino, que vendia vinhos somente online e estão abrindo uma série de lojas físicas. Olha que interessante. Então, um movimento contrário do que a gente realmente está pensando que as coisas estão acontecendo, que tudo vai ser metaverso, tudo vai ser online. Não, pelo contrário, é trazer as pessoas. Eu fico imaginando uma experiência de experimentar um vinho, porque eu adoro,
de você poder ir comprar, de ver o rótulo, de você, sabe, poder fazer uma degustação. É muito mais agradável numa loja do que online. Existe a praticidade do online, mas existe também esse lado que a gente precisa e é necessário. E como é importante socializar. Porque aquele momento que a gente está no cafezinho, que a gente está sentado no puff, que a gente contrata alguém. E eu fiz muitas mentorias online. E depois de um ano e meio, eu conheci as pessoas. E quando eu vi, eu chorei. Quando eu dei o abraço, eu chorei. Porque era como se eu não pudesse tocar. Olha que maluco isso, né? Como se a gente não pudesse encostar na pessoa para a gente exercer a nossa humanidade. É como se a gente não conseguisse por mais que seja fascinante um metaverso de colocar 300 pessoas numa sala e que ninguém, tá tudo perfeito, eu tenho meu avatar, eu até compro um tênis de marca para o meu avatar, porque até isso vira um negócio, é muito doido, né? Um mundo à parte. Mas o quanto a gente precisa do toque, do olho no olho, de sentir. Porque se existe uma coisa que eu aprendi com a neurociência foi a energia chega na frente. E quando a energia chega na frente, nada substitui. A gente não consegue passar essa energia para as pessoas, sabe? A gente pode passar um entusiasmo, pode passar até um brilho no olho, mas o sentir, ele fica travado numa tela, né? Era só para complementar, porque eu queria colocar isso para vocês mesmo. Então, eu queria comentar uma experiência que eu tive, pegando o gancho aqui do Márcio do complemento, essa questão de qualificar o online e o presencial, do ponto de vista nosso geracional, realmente é muito mais prazeroso o presencial, né? Eu acho que a gente vem, obviamente, o ser humano vem, a gente sempre se relacionou assim. Agora, uma coisa que a gente não, assim, que eu tenho me dado a perceber é que a geração mais jovem, gente, quem nasceu de 2010, ele já nasceu totalmente integrado com o virtual. E eu tive uma experiência, que é isso que eu queria dividir com vocês. Eu tive uma experiência no ano passado de renovar meu Visa. Me indicaram uma empresa, eu fui lá, é um app. Então você vai lá no app, papapá. E aí começou a me incomodar essa coisa que é tudo pelo app, não é chatbot, né? Eu ainda estava falando com um ser humano, não é o chatbot. Mas assim, era o app, era o WhatsApp. E eu falava, dá para você me ligar? Porque eu não aguento mais ficar teclando. Daí eu mandava áudio. Eu falei, mas a gente não pode falar no telefone? Eu não quero ver você, é telefone. Não, é tudo assim. Olha, a gente funcionou tudo direitinho, tudo que ela falou que ia acontecer, aconteceu na data, tô com o meu visto, tudo funcionou. Mas eu acho que tem uma coisa que o geracional vai trazer essas experiências que são só assim, né? E a gente tem que, sei lá, se adaptar, né? E escolher. Eu realmente sou muito mais, talvez, presencial, ao toque, mas eu não... eu tenho que estar aberta, né? A essas experiências novas. Mas você sabe, eu concordo com o que o Marcos falou dessa necessidade do espaço físico. Seja para trabalhar, seja para morar, né? A gente precisa do espaço físico para morar, né? Haja visto o ícone que nós temos aqui em São Paulo, que é o empreendimento aí na Paulista de Conjunto Nacional. É uma referência, sempre foi uma referência de empreendimento imobiliário que alia a morar, trabalhar e comprar, né? E aquilo ficou estanque durante décadas e, de repente, hoje nós temos uma série de lançamentos no mercado de empreendimentos imobiliários de uso misto que não só num único terreno, mas em vários, são vários que estão saindo, estão aproximando. Então a pessoa pode ali morar, trabalhar e comprar. Se ela morar lá, trabalhar lá, ela pode fazer tudo isso no mesmo prédio, assim como pessoas de endereços diferentes podem ir lá e se encontrar. Como são empreendimentos que estão acontecendo e estão sendo vendidos, eles não estão micando. Eu acredito que, por mais geracional que haja uma diferença, eu acho que é do ser humano
estar junto, né? E como eu comentei, né, no início, eu acho que as realidades vão andar juntas, né? Não vai deixar de haver a ideia de metaverso virtual e absoluta 100% virtual, né? Sem presencial, mas acho que também vai ter, em contrapartida, uma intensificação enorme das reuniões presenciais como é a nossa. A gente podia estar fazendo uma reunião toda online aqui, né? No vídeo parecia a mesma coisa, mas aqui para nós ela é bem diferente, né? Eu fico imaginando a Santa Ceia por Zoom, né? Aí, de repente, a internet caiu. Judas. Né? Provavelmente foi isso. Acho que tem essa questão do olho no olho, ela é muito importante, ainda mais para a gente que é latino, né? O brasileiro gosta de pegar. Eu ia fazer uma brincadeira assim do vídeo Maurício, ele que me perdoe, né? Mas essa coisa assim de estar presente, de ler o corpo, né? É uma característica muito nossa. Então, eu queria depois ouvir um pouco de vocês também, de como é que essa brasilidade, digamos assim, ela se transfere para os projetos. E eu fiz uma pesquisa no Google, até brinquei com o Lula, que é assim, escritório do futuro, estava lá, comece perguntando para o Lula. Então, eu queria que você falasse um pouco, e depois os outros, claro, de como é que foi esse projeto que você desenvolveu para o Google, que o projeto daqui teve mais sucesso. Como é que foi trabalhar a brasilidade, digamos assim, nesse projeto, e como é que vocês podem depois trabalhar tudo isso? Legal, bom, esse é um projeto que eu gosto bastante, ele é recente, mas ele começou pré-pandemia. E tem uma história bem legal de brasilidade, né, que é o seguinte, a gente era o começo da pandemia, aquela fase que você estava lavando saquinho de supermercado, que realmente você não quer sair de casa, né? E o Google fez uma coisa que eu achei incrível, ele virou e falou, vamos fazer uma charrete. Cada Google, né, não o mundo inteiro, mas os escritórios principais tragam um parceiro de arquitetura para a gente fazer um debate, fazer uma charrete. Não era um concurso, não tinha ganhador, na verdade era o que a gente está fazendo aqui, só que um ali era um amiguinho de Londres, outro Paris, eram escritórios, sem dúvida a gente era o menor escritório ali dentro, mas não passava nem perto. E a gente já começou uma semana atrasada. Aí entrou o complexo do brasileiro, que a gente quer trabalhar, né? E a gente falou, cara, como é que a gente está atrasado? E a gente começava assim, primeira semana, uma cadeira assim, uma não, segunda, afasta. E assim, era assustador. Você olhava o escritório de 100 lugares, caía para 25. Ferrou. Você vai ter que comprar 4 andares? Não, então vai diminuir. Aí todo mundo, então, fazendo as mesmas coisas, chegando nas mesmas métricas. A melhor métrica que estava chegando era em torno de 50 e poucos %, botando divisória. Mas assim, a divisória era horrível. Não, era tipo 1,80 m de altura, 6 pés para um lado, 6 para o outro. Assim, era um hospital de campanha. Não é brincadeira. Eu lembro que um dia eu olhei assim, peguei o jornal de manhã, hospital de campanha. Falei, é o escritório. Quem vai sair de casa para ir no escritório? Não vai. Aí ele falou, gente, todo mundo aqui são escritórios ultra competentes, são escritórios que, né, são os melhores no mundo, estão aqui. Então, assim, se a gente fizer a mesma coisa, no máximo a gente vai ficar igual. Tá na hora de sair da caixa. Eu acho que é isso, a gente é bom de sair da caixa. Eu gosto muito de biomimética, né, que é, assim, você basear decisões na natureza. E se a gente está falando de ser humano, nada melhor que olhar a natureza, somos seres humanos. Então começa assim, o que é o espirro? Vamos falar do Covid. Né? A gente estava muito nessa fase. Você espirra, você não espirra um quadrado. Então você espirra aí um semicírculo. Então aquela métrica de 6 pés, 6 pés, 6 pés já funciona, que você está perdendo um monte de área no canto. Então a gente falou, pô, o que se a gente começasse a repensar o escritório a partir do lado humano? Então foi desde um trabalho... Bom, começa que a hora que eu falei isso numa reunião, toda semana a gente ficava uma tarde discutindo com todo mundo. A hora que a gente virou e falou, como é que veio isso? Como é que a natureza resolveria isso? Já todo mundo no escritório, a gente via fechar a câmera e tal. Os caras já falaram, que loucura é essa? Basicamente, a gente começou a olhar assim, situações como essa. O que é a proteção? Eu quero, se eu tiver aqui trabalhando e alguém espirrar, eu não quero que caia em mim. Ao mesmo jeito que se eu espirrar, eu não quero ir para os amiguinhos. Então, a gente começou a olhar uma série de plantas, né? Bromélias, uma bromélia redonda. De repente tem a helicônia. A helicônia é uma planta que eu gosto muito. Para mim é o elemento vazado da natureza. O helicônia tem aquele... Helicônia é o bico de papagaio, né? Aquela que é vermelha, amarela. Ela é isso aqui. Indo. Nota que esse formato protege a semente, capta a água e deixa passar vento e luz. A gente falou, é o que a gente precisa.
estação que você está seguro, você ainda consegue ver o lado de fora, está ventilado e está todo mundo seguro. Aí a gente começou a desenvolver uma estação baseada na helicônia. E foram semanas, a gente pegava dos maiores aos menores no escritório, esticava o braço, a gente via que aquele canto da mesa de 1,40 não serve para nada, é para botar uma foto que você não vai mexer, vai só juntar poeira. E otimizando isso, a gente chegou numa estação muito interessante. Lugar que não dá para limpar, não vai dar para limpar o tempo inteiro. Bota planta. Ninguém anda se esfregando na planta e a planta não vai morrer de Covid. Então, assim, com pequenas sacadas fora da caixa, a gente foi redesenhando. E o mais legal foi o seguinte, vamos botar no layout. A hora que você layout a helicônia, ela tem aqueles zigue-zagues. Então, ao invés de criar um monte de corredor largo que não serve para nada, é seguro até... vai lá e dá um abraço, o cara, foi a segurança, os médicos... Então, você cria zigue-zagues. Zigue-zagues são triângulos. Eu vejo o meu lugar, eu vou para ele. Eu não passo atrás de todo mundo. Nessas métricas, o que aconteceu na hora que a gente lançou? A gente chegou, eu lembro que o mundo estava em 52, 53. A gente chegou em 73% de ocupação. Depois ainda deu uma mexidinha, chegou em 78%, com toda a segurança e aquelas métricas malucas. O mais legal, e aí, acabou o Covid. Tira as normas de segurança, 120% de ocupação. Esse é o escritório do futuro. É o escritório que é mais colaborativo, tem lugar para todo mundo fazer o que quer, porque o dia que eu estou trabalhando sozinho vai ser muito mais legal eu estar numa cadeira bacana, às vezes com uma vista legal e eu não ocupo nada de área, do que numa mesa de 1,40, mas tem dia que eu quero a mesa de 1,40. Então, assim, dá tudo para todo mundo, você está pasteurizando, não dá certo. O escritório do futuro é muito focado, acho que, no trabalho. E puxando o gancho, eu comecei a pensar um pouco que é o seguinte, não é só a área que é dedicada, a sua semana é dedicada. Segunda-feira eu vou focar em resolver coisas internas, vou fazer call atrás do outro, porque no call eu desligo uma reunião e entro na outra, se eu tiver organizado. Na terça e quinta eu vou rodar, mas daí eu já me organizo, eu vou fazer uma reunião lá, depois vou para não ficar que nem louco rodando, que nem barata tonta. Então a vida passa a ser uma vida dedicada. E é aí que entra a tecnologia, porque assim, era uma loucura se organizar a agenda. Hoje em dia com o Calendar é maravilhoso, você joga lá assim, não, tá 5 minutos a reunião, tá todo mundo lá. Então, eu acho que é isso, a vida vira dedicado, o escritório vira dedicado e a tecnologia vira mágica para ajudar. Aquela coisa que era braçal vai ser feita pela tecnologia. Aí a gente vai continuar produzindo mais, vai ter mais tempo, vai ser mais alegre, vai produzir mais ainda e tudo fecha a conta. Último adendo, que a gente fala assim, ficou pensando, para quem usa o escritório, legal, né? Todos aqui estão preocupados com o ser humano. Para os arquitetos, legal. Aí o dono do escritório deve estar coçando e falando, cara, vou só gastar dinheiro, virou um parquinho, tô ferrado, botar tudo isso. Cara, o legal da área dedicada é que você gasta menos dinheiro. Porque você não precisa, forro acústico, tela, tudo isso custa. Um metro quadrado, um phone booth, hoje é o metro quadrado mais caro do escritório. Você tem que ter um sprinkler, você tem que ter sensor de fumaça, você tem que ter TV, tem que ter tudo em um metro por um metro. Ele custa quase uma reunião. Por outro lado, você não precisa que todo mundo esteja em phone booth. Você pode ter pessoas no booth. É só você dividir, que essa área tem privacidade e sigilo, essa aqui tem conforto. No Google Campus a gente fez uma coisa interessante, acho que foi o tratamento acústico mais barato que a gente já fez na história do escritório. A gente pendurou um monte de vaquinha amarela e panela. E aí eu olhava e falava, o que era isso? E era engraçado, principalmente quando vinha estrangeiro. A famosa história, vaca amarela, né, na panela, quem falar primeiro, era simplesmente pendurar, ninguém abria a boca. Naquela área que a gente chamava de área de foco, assim, devia ter o carpete acústico e olhe lá, e um monte de vaca pendurada. E todo mundo entendeu que ali não era para falar. Então, funcionou. Economizamos. Quer dizer, dá para fazer melhor e gastar menos. É sensacional, né? Porque você vê que criatividade maluca. Não, fala sério, e todo mundo respeitando. O melhor é isso, né? Sim, a gente tem a sorte de ter clientes que buscam isso, né? A gente sabe que não é todo cliente que vai topar. Mas quando topa, funciona. Funciona mesmo. É interessante que teve uma influência da necessidade do que a pandemia pedia, né, para afetar o projeto, né? E a gente estava conversando um pouco sobre isso. Quem influencia quem nesse projeto, né? Como é que você vê essa questão? Se é o ambiente que vai influenciar ou se, de repente, é a liderança que vem e faz? Bom, eu acredito que tanto a intenção projetual de quem está concebendo ou da liderança que contratou aquele projeto podem dizer como querem e segue o
barco, né? Assim como as vontades das pessoas que vão usar aquele espaço também podem ser condensadas num briefing e esse briefing pode ser atendido pela liderança. Eu acredito que existam os dois movimentos, né? Mas eu acho que conceitos mais chave, assim, como essa hipótese das pessoas criarem fortes ligações duradouras que vão servir para elas como esteios ao longo da vida, tanto nos bons quanto nos maus momentos. Eu acho que esse é um conceito que talvez as pessoas que vão usar o espaço não saibam, não tenham essa consciência, ou pelo menos de forma difusa, não peçam aquilo, porque talvez seja difuso o pensamento delas todas juntas, mas a partir de uma liderança, de uma política corporativa, se isso for testado, eu acho que será comprovado. Então me parece que aí sim seria uma forma de se buscar criar um espaço, né, a partir da demonstração de que aquele espaço colabora na consolidação do relacionamento entre as pessoas, do relacionamento positivo entre as pessoas, né, da amizade, dos vínculos de confiança. Eu acredito que essa é uma forma que a liderança pode atuar e eu acredito nessa forma. Falando de brasilidade, eu lembrei, e falando da vaca amarela, né, da panela, né, que é essa coisa meio que de infância, né, que mexe com a gente. Ontem, não, foi ontem que, não, foi hoje, da questão da briga, né, do facilities, né, que é aquela coisa de, às vezes, até uma reação infantil, né, acho que o pessoal de facilities deve ter quando chega, não, isso não pode, aí vem alguém e briga. Como é que essa brasilidade, então, interfere no trabalho de você? Assim, é a coisa do jeitinho ou é aquela coisa mais do... Bom, é que a nossa área ela é constituída de processos, né? Pessoas, tecnologia. Então, lógico, nada é escrito na pedra. A gente tem que ser flexível. Então, quando conversei até com a Karen antes da nossa bate-papo aqui, eu falei, o brasileiro, ele cansa de doenças longas, ele cansa de problemas longos. Então, ele prefere vai do jeito que está. Então, é real mesmo essa cultura nossa. A gente vai se adaptando com aquilo que a gente tem. Porém, a nossa área, ela tem que ter uma flexibilidade. Ela tem que garantir, em primeiro lugar, a segurança, né, das pessoas que estão ali. Tanto das pessoas quanto da instalação. Para isso, tem que ter muito bem desenhado a área de facilities. Mas a flexibilidade, o nosso jeito de ser mais amável, carinhoso, acolhedor, ele está assim nas nossas veias, eu digo, né? Do profissional de facilities. E esse clima se estende com eles também? Ou o bicho pega? Olha, eu vou te falar que quando eles esquecem da gente, a gente briga. Como você foi embora e deixou esse problema aqui para eu resolver? Como é que eu vou fazer a manutenção disso? Mas tem que ser esperto, você tem que trabalhar com todas as áreas como parceiros, né? E não, como eu posso dizer, não como um inimigo, assim, você é meu fornecedor, você é uma outra área, você me deixou um puta de um BO aqui, como é que eu vou fazer com essa regra de planta agora novas, XYZ, se parar, quem é o fornecedor? Porque tudo isso vai ficar com a gente. Tem estresse? Tem, mas tem que trabalhar muito na parceria. Por isso que na minha fala anterior eu disse, é extremamente importante envolver a área que vai cuidar daquilo que vocês fazem tão bem, que são os projetos. Se estiver unido desde o início, vai bem no final. Mas tem uns arranca-rabo assim, que é isso? Como é que você me deixou isso aqui? Como é que eu faço agora? Você tampou esse ar-condicionado aqui, como é que eu faço a manutenção disso? Não vamos tampar o sol com a peneira aqui. Mas eu acho que a comunicação, a parceria com as áreas, desde do embriãozinho ali, é importante para ficar
para quem vai cuidar. Eu acho que o brasileiro está deixando de viver um pouco aquele complexo de vira-lata. Eu acho que isso é uma coisa que eu tenho sentido de uns tempos para cá. O brasileiro está mais com a autoestima um pouco mais aflorada. E eu acho que isso vai ser não vou dizer a solução para tudo, mas na medida em que empresas, né, de porte corporativo multinacionais começarem a exportar um pouco esse exemplo, né, do brasileiro mais seguro de si, alguns conflitos que talvez as empresas vivam aqui em função de terem importado certas realidades que não vestem sob medida, a gente vai, na verdade, mandar para fora uma realidade que para nós é sob medida e os outros talvez tenham que se virar com ela. Mas se a gente tiver produzido isso aqui internamente, esses conflitos talvez fiquem menores ou talvez sigam para outra ordem, uma ordem maior, mais ampla, mais madura. Mas eu acho que o dia a dia tende a ficar mais fácil na medida em que a gente conseguir valorizar esse lado do brasileiro mais autoestimado. E o tempo voou. Nós começamos com o tempo e terminamos com ele, né? 1h30 aí de bate-papo que daria para ficar mais algumas horas, porque é uma troca muito rica, gostosa, as pessoas que nos assistiram e que pararam aqui, né, de caminhar pela feira, de repente, simplesmente pararam para ouvir. Isso é muito bom. Eu agradeço a cada um de vocês pelo tempo, pelo carinho, pela entrega, por serem vocês, que a gente falou da individualidade, né, da nossa... aquela coisa, somos únicos e somos mesmo, e como pessoas das mesmas, né, da mesma área, podem agregar e se ajudar, né? E isso a gente vê nos painéis o tempo inteiro. Então, como é rica essa experiência, então agradeço a cada um de vocês, de verdade. Obrigada.